primeiro capítulo, né, nessa novela do conflito Rússia e Ucrânia está se desenrolando. O famigerado Grupo Wagner, né, que é um grupo de mercenários que atua aliado ao exército russo, ele teria iniciado uma rebelião, e seu líder, Eugênio Prigozhin, teria incentivado uma marcha a Moscou, que teria sido interrompida, tem uns que dizem 600 quilômetros, outros 400, o próprio Prigozhin falou que estava a 200 quilômetros de Moscou, mas o fato é que iniciou-se um processo que foi questionado o que está acontecendo dentro da própria Rússia nesse momento de guerra, e aí para tentar explicar para a gente, enfim, desmiuçar o que está rolando, nós convidamos o Nasser, que muito gentilmente nos atendeu, e a primeira pergunta, professor, que eu vou fazer é essa singela, né? O que está por trás de toda essa história? O Grupo Wagner, ele é uma empresa militar de segurança. Ela funciona como uma empresa. Tem presidente, tem diretor, tem acionista. É uma empresa, mas fortemente ligada ao Estado. Ela, inclusive, compartilha nas suas ações de serviço de inteligência do Estado, por vezes compartilha armamentos, né, e são ligados ao Estado. É um braço, né, do Estado russo. Essas empresas, elas existem. Os Estados Unidos e a Inglaterra foram os primeiros a criar após a Primeira Guerra Mundial e evoluíram muito nos últimos anos. Evoluíram em quê? Número, complexidade, poder de fogo. O Iraque chegou a ter 200 mil. Só para ter uma ideia, o Wagner é 20 mil, no máximo 25. Então, essas empresas dominam. Então, estou fazendo essa introdução para dizer que não é uma coisa específica da Rússia. Pelo contrário. A Wagner não é nada. Imagina, perto das empresas americanas e inglesas, não é nada. Wagner, e é recente, é 2014, 2015. Individualmente, os contratos ganham 7 a 8 vezes mais do que um militar. Mas fica mais barato para o Estado, porque ele não tem aposentadoria, não tem seguridade, não tem nada. É um contrato pontual, morreu, acabou. Valeu. Outra, faz trabalho sujo e não cai em cima do Exército, do Estado. Não tem nada a ver com isso. Não conta. Se morrer, também não conta. Pode fazer crime de guerra quem quiser, não tem estatuto jurídico, nem para fazer uma encenação, não tem nada. Então, esse negócio começou a ser conveniente e vamos dizer, a Rússia entrou nisso. E teve sucessos, está tendo certo sucesso aí na guerra da Ucrânia, né? Sucesso militar. Quando tem sucesso militar, um grupo no meio de uma guerra que está tendo dificuldades, bastante dificuldade, começa a ter atrito, né? Então, o líder aí, o Prigozhin, não sei como é que pronuncia, mas enfim, ele entrou em rota de colisão com o Shoigu, que é o chefe das Forças Armadas russas. Por quê? Porque o Shoigu começou a apertar também esse grupo, começou a querer mais controle sobre esse grupo. Então, começou uma disputa. A leitura que alguns militares fazem é que eles se tornaram muito autônomos e o Exército está querendo controlar. Inclusive, aporte de recursos, ganhamos dinheiro, né? Então, é um controle maior. É a rebelião contra isso. Isso é uma coisa. O Prigozhin chegou a dar uma entrevista, não faz um mês, fazendo críticas duras, não ao Putin, ao Exército, chamando que o Exército era corrupto, que o Exército era responsável por essa situação na Ucrânia, fazendo acusações graves. Então, já se sabia ali que tinha um conflito e o Putin olhando, o Putin observando. Durante aí esse processo, acredita-se, essa interpretação, que ele arriscou, como se diz, ele tentou arriscar, né, escapar para frente. A saída dele é ser atirado. Então, fez esse motim, né, pensando o quê? E muita gente também, tomar o poder não tem condição. Repito, ele tem no máximo 20 mil homens. Mas ele esperava que desencadeasse algo que resultasse não na queda do Putin, isso também não tem, na queda do Shoigu, que é o chefe que é o cara que manda nas Forças Armadas.
E o que a gente sabia apareceu depois, foi decisivo, é que tem um general de alta patente na Rússia que é muito ligado a ele. E ele esperava que inclusive que esse general fosse assumir posto. Quando ele fez isso, o general deu uma declaração contra ele, afirmando a autoridade do Estado e do Putin. Então é aí que ele começou a recuar. Ele viu que não ia dar em nada, né? Uma outra frente, e aquele que ele esperava que fosse apoiar não veio. Aí uma saída honrosa. Inventaram lá que o presidente lá de Belarus entrasse no meio. Isso aí foi uma encenação para ele ter uma saída honrosa também. A empresa continua, não vai mudar em nada. É uma empresa, não vai acabar. O Prigozhin e algumas outras lideranças que vão para Belarus. Não são todos, imagina. A empresa, que eu entendi, a empresa continua. A questão foi ele. Ele deve, eventualmente, um ou outro ali, líder que está com ele. Então, ele vai ser substituído. Vamos tentar reestruturar isso. Até porque, como eu disse, o Grupo Wagner, de uma certa perspectiva, é uma aposta bem sucedida, ele é bem avaliado. Essas últimas batalhas lá em Bakhmut foram eles que ganharam, que tomaram. Então, eles cresceram em popularidade na população russa, não por qualquer outro fator ideológico, né? Ganhou porque a Soladiak ganhou batalha. Batalha difícil. Numa guerra, isso levanta a moral. Então, eu acredito que vão dar uma, vamos dizer, revigorada nisso, mudar a liderança. Me parece que é mais esse caminho, que é um confronto entre lideranças e aí substituir essas lideranças. Né? Eu acho que esse é o papel que o Putin vai fazer. Denota um problema, claro, mesmo que não tenha dado em nada, um grande problema, alguém de dentro, criado pelas mãos do Putin, fazer isso. Por outro lado, coisas da vida, a contradição. A consequência reafirmou a autoridade do Putin. Qual que é o fiel da balança aí? É a vitória militar, vitória ou derrota militar na frente da Ucrânia. Isso é decisivo para o futuro a médio e longo prazo do Putin e da Rússia. Por enquanto, a visão é essa, dessa elite. Está ruim com Putin, pior sem ele.